Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alguém faz um sinal de fumaça para mim aqui, que eu acabei de levar Sim, uma do Discord, Sim, estamos ouvindo. mas, mas deu certo. Eu tava no Microsoft Edge e ele não queria deixar o microfone abrir, mas já migrei aqui para o Chrome e aparentemente deu certo. Estamos todas aqui usando essa nova plataforma gratuita, fantástica, espero eu. Espero que o chat funcione, que as câmeras funcionem, que consigam gravar tudo direitinho e que esse seja um novo começo pra gente. Bom, de qualquer forma, quem entende mais do assunto aí, me expliquem uma coisa. As gravações daqui, depois a gente consegue postar no canal do YouTube ou ela fica gravada só aqui? Consegue? Nossa Senhora, estamos muito chique. Mas legal, que bom, porque aí a gente fica com o canal do YouTube completo, né? Com todas as palestras que a gente conseguiu gravar. E, enfim, vem muita novidade boa por aí. Eu tô aqui decidindo se eu dou spoiler ou não. Mas queria primeiramente agradecer a Carol Nunes por ter topado fazer essa aulinha aqui, esse bate-papo com a imersão. A história dela, para mim, é muito inspiradora para todas as mulheres que gostam de corrida, né? E a Carol, ela representa muita coisa, porque ela é a mecânica, ela fez o carro, ela corre atrás de tudo, ela é manager, ela é... Ai, meu Deus. E aí ela é a pilota, e é uma excelente pilota, né? Então, eu quero muito, assim, que cada vez mais e mais e todas as mulheres que passem aqui pela imersão tenham a oportunidade de conhecer a Carol, a história dela, o que ela fez, o que ela já conquistou e a luta dela, né, para continuar correndo, que a gente sabe que não é fácil. É, não só a Carol, mas como várias outras pilotas, assim, toda semana a gente recebe mensagem lá na comissão feminina do pessoal pedindo ajuda, apoio, mas é difícil mesmo, viu? É uma luta. Então, queria passar a palavra aí para você, Carol, para você se apresentar e começar aí. E eu não vou conseguir ficar até o final porque apareceram vários imprevistos e surpresas hoje no meu dia, mas eu vou assistir um pouquinho agora no começo. Eu agradeço muito pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte, poder passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha história. E assim, hoje é um assunto que eu gosto bastante, né? Que é assim, eu sempre falei sobre a construção do meu carro, sobre a minha história, sobre a minha carreira, as corridas que eu já ganhei. Só que eu falo muito pouco sobre a questão técnica, né, mecânica, as modificações que eu fiz, e essa é uma coisa que me dá um orgulho absurdo, assim. Então eu espero que vocês gostem. Eu não sei exatamente qual que é melhor, se a gente, eu vou apresentando e aí se alguém tiver alguma dúvida, me pausar e perguntar a dúvida e tudo mais, ou se deixa as dúvidas para o final. O que que a gente faz aqui, para eu já saber Olha, o eu que acho que a fazer. gente pode ficar acompanhando aqui no chat. Aqui no Discord também tem como levantar a mão? Eu não sei também. Peraí que tem... Ah, tem uns emojis aqui. Pode ser também, Pode ser mas também. aí anotem as dúvidas, porque eu quero responder todas e eu quero que perguntem mesmo, porque é um assunto que eu gosto bastante, então podem perguntar à vontade. Então, vão anotando as dúvidas Combinado. que tiverem e, bom, vamos começar então. Eh, Hoje eu vou falar sobre essa caranga que está aí no fundo. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Se não estiver apresentando, eu acho que é só clicar em ver a apresentação. Tá todo mundo conseguindo ver? Então tá Eu tudo cliquei em certo? assistir a transmissão e aí apareceu para mim, tá aparecendo o carro aí, o famoso Fusion. Isso, assistir transmissão. Aí, todo mundo clica lá.
eu vou falar sobre essa Caranga, que é um carro, assim, que me enche de orgulho. No início, quando eu comecei a montar esse carro, eu tinha plena noção de que eu comecei a montar o carro errado, né, porque é um carro que tem zero de esportividade, é um carro que é um Fusion, né, para quem não conhece, é um Ford Fusion. Então é um carro de tiozão, um carro de presença, de luxo, pesadão, assim, zero esportividade. Então eu quebrei muito a cara, muito a cabeça, como vocês vão ver hoje na palestra. E mas, por outro lado, ele acabou se tornando o único fuzil de corrida do mundo, então é uma coisa que me orgulha bastante, assim, e o fato de eu ter transformado esse carro num carro de competição e todas as coisas que eu alcancei com ele, assim, são, eh, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Pra quem ainda não me conhece, né, meu nome é Carol Nunes, eu sou a primeira e única pilota trans do Brasil. E no mundo inteiro somos só 3, tem eu e mais 2 pilotos, uma das Filipinas e uma do Reino Unido, que são trans também, né. E eu tô trazendo aqui, levando no peito, na verdade, toda a responsabilidade de representar toda essa a comunidade LGBT dentro do automobilismo. E muita diferente do que muita gente pensa, né, que as mulheres trans vieram para tomar o lugar das mulheres, isso é uma coisa extremamente absurda. Então, muito pelo contrário, a gente veio aqui para somar. As lutas das mulheres são as nossas lutas, as vitórias que as mulheres trans conquistam são as vitórias das mulheres, sabe. Então, isso é muito importante de dizer, porque existe essa falácia, patética, né, de que as mulheres trans estão tomando o lugar das mulheres, isso não é verdade. Então, todas as minhas conquistas aí eu coloco na gavetinha das mulheres, porque eu tô aqui para somar. E eu já conquistei alguns títulos na minha carreira, né, eu tenho mais ou menos, 7 anos por aí de automobilismo, e eu já fui 2 vezes vice-campeã da categoria Hill Climb Brasil. É uma categoria bem legal, ela é uma vertente do rally, né, mas ainda é no asfalto, mas é numa estrada montanhosa, é muito legal. E foi a minha primeira competição com o meu carro, inclusive, e eu conquistei o título de vice-campeã por 2 anos seguidos. Também fui campeã da Superliga. A Superliga é uma categoria de automobilismo, corrida mesmo, no autódromo, e eu corri a temporada de 2021 também com o meu carro, fui campeã da categoria, ganhei a maior parte das corridas lá. E ano passado fui campeã da KSP, que é o Paulista de Kart, né. Eu fiz o caminho inverso, eu comecei no automobilismo e vim para o kart, mas o meu foco é automobilismo. Então, esse é um pouquinho do meu background aqui. E esse carro, ele começou com um sonho de infância. É um sonho que eu tinha desde criança. Eu sempre fui apaixonada por corridas, automobilismo, por carros principalmente, carros de corrida, né, eu sempre fui muito apaixonada, todos os meus carrinhos de controle remoto eram carrinhos de corrida, tinha autorama, videogame de corrida, eu sempre gostei muito. E desde criança eu sempre disse que quando eu crescesse eu teria o meu próprio carro de corrida. E esse era um sonho que eu queria realizar de qualquer jeito, nem que fosse a estética de um carro de corrida, mas para eu usar no dia a dia. Eu sempre disse que eu não entendia por que que as pessoas não usavam carro de corrida na rua. E eu, quando era criança, eu falava: "Como ninguém nunca pensou nisso? É tão simples, é só ter um carro de corrida e usar para ir no trabalho e tudo mais". E aí eu falava: "Quando eu crescer, eu vou ter meu próprio carro de corrida e eu vou usar ele na rua". E quando eu tive a minha independência financeira, eu decidi realizar esse sonho. Eu comprei o meu carro, né, o Ford Fuso, é o meu primeiro carro, então, assim, a loucura foi 100%. E só que assim, logo em seguida eu já decidi começar o projeto de realizar o meu sonho de infância, de transformar ele num carro de corrida. Eu não sabia exatamente no que eu estava me metendo, e eu fui descobrindo aos poucos, mas até aí já tinha começado, não dava para parar mais. E, como eu falei, eu quebrei muito a cabeça, quebrei muita cara. Hoje ainda resolvo, assim, BO que eu nunca imaginei que fosse ter por conta de o carro não ser um carro já projetado com esportividade, como uma BMW, um Porsche da vida. Então, muita coisa a gente tem que, sabe, engenharia raiz, assim, de quebrar a cabeça, o carro está se comportando de tal forma, está acontecendo isso, a gente precisa resolver. De que forma vamos resolver?
não existe soluções prontas para esse carro, porque igual eu falei, é o primeiro Fusion de corrida do mundo, então ninguém foi louco o suficiente para fazer isso que eu fiz. Então, todas as soluções eu tive que desenvolver do zero, né. Muitas eu resolvi por conta própria, muitas eu tive ajuda de parceiros, de marcas que, me apoiavam. Essas marcas que estão todas no carro, são as marcas que me apoiam não financeiramente, mas com alguma peça ou alguma mão de obra ou alguma especialidade deles. Então eu sempre tive a ajuda de pessoas incríveis que me ajudaram e decidiram entrar nessa loucura desse projeto. E eu vou falar um pouquinho agora da parte técnica, né, de o que eu precisei transformar no carro para transformar ele num carro de corrida, eh, o que precisou ser feito e por que precisou ser feito, por que um carro de rua tem tal característica e por que um carro de corrida precisa ter tal característica. Então, eu acho que a maioria que, tem interesse em mecânico, engenharia, eu acho que já vai ter um pouco mais de conhecimento nas coisas que eu vou falar, vou me aprofundar um pouquinho mais, mas é o que eu falei, depois lá para o final, se tiver alguma dúvida, é só me falar e eu tiro as dúvidas, não tem problema. Eh, e também vocês vão entender quais são as diferenças que precisa ter num carro de corrida, né. Ao longo das modificações eu vou explicando por que que um carro tem isso ou não tem aquilo. Então, primeiro passo era alargar o carro, né. Como vocês sabem, os carros de corrida geralmente, não é uma regra, né, mas geralmente os carros são mais largos. Eles têm um aplique na carroceria ou se o carro for um carro que já é fabricado para ser um carro de corrida, como um uma BMW M4 GT3, os carros GT3 geralmente já vêm da própria montadora como carros de corrida, né, então eles já vêm largos de fábrica. Mas a maioria dos carros que são carros feitos transformados em carros de corrida, precisa ser colocado um aplique nesse carro para ele ficar mais largo. Por quê? Porque a roda precisa vir mais para fora, a roda precisa ser mais larga e a roda precisa vir mais para fora do carro. Isso traz muito mais estabilidade na curva, né, então, se você exagerar para menos ou para mais, você vai conseguir entender do que eu estou falando. Então vamos exagerar para menos. Se um carro ele é muito estreito, muito fininho, a hora que você vai fazer uma curva, a tendência dele é tombar, é ir para o lado, por conta do peso, ele não tem estabilidade, é isso que a gente chama de estabilidade. Se o carro for super largo, mega largo, a hora que você está fazendo uma curva, a última coisa que ele vai fazer é querer tombar ou, sabe, querer virar para o lado, porque ele é muito largo. Então os carros de corrida geralmente eles são alargados e geralmente não são pouco alargados, são bastante alargados. A própria Stock Car mesmo, vocês conseguem ver que ela tem um aplique na lateral, que ele tem a carroceria original do carro e dos lados tem os apliques nas rodas, que é justamente porque a roda vai vir para fora e ela não pode ficar exposta. Então a gente tem que colocar um aplique como se fosse um paralama em cima do paralama original para cobrir essa roda, né. Nem a lei de rua permite e nem a as categorias de corrida também não permitem, o regulamento não permite que a roda esteja exposta, a não ser que seja um Fórmula. O Fórmula é a única exceção. Então, o primeiro passo foi esse. Só que, de novo, não existia nada disso para o Fusion, né? Então eu não tinha onde comprar nem lá fora esse aplique, porque ninguém tinha largado esse carro. E, muitos carros já têm kits prontos, sabe, principalmente carros que são bastante modificados, como Lancer, BMWs, etcétera, você já acha os kits prontos para largar o carro. Até Ferraris e Lamborghinis você acha. Então eu tive que já dar as caras, assim, de cara logo, como que eu vou fazer para criar esses apliques. E esses apliques eles são feitos em fibra, ou fibra de vidro ou fibra de carbono. É claro que em carros high-end, né, carros bem alto nível, assim, seja um GT3, etcétera, esses carros são feitos em fibra de carbono, que é extremamente mais leve e extremamente mais resistente, só que consequentemente extremamente mais caro também. E eu não como eu era tudo um experimento, eu ainda não sabia nem se ia dar certo, então comecei pela fibra de vidro e o carro ainda está hoje com os apliques em fibra de vidro, porque é mais barato, eu não tenho como fazer em fibra de carbono ainda.
Então eu comecei com essa parte e, fiz os apliques laterais, deu um trabalho absurdo. Se vocês verem ali na parte traseira, das rodas traseiras, o aplique ele pega um pouco da porta traseira. E a porta traseira, teoricamente, ela ainda precisa ser aberta, eu preciso ter acesso à parte de trás do carro. Então, o aplique precisava ser dividido e a parte da porta abrir junto com ela e ainda por cima ter um acabamento bonitinho para quando você abrir a porta não ficar um buraco. Então foi um trabalho absurdo, assim, foi muita fibra de vidro, muita massa de funilaria, massa plástica que a gente chama, muita resina, e a fibra de vidro, para quem não conhece, elas são como fiozinhos de cabelo de vidro mesmo, né, então é extremamente fino e esse pozinho, essas partículas de vidro, elas entram na pele e elas penetram e geralmente não sai tão fácil. Então é muito comum de começar a pinicar tudo. Primeiro que você precisa usar uma máscara para poder trabalhar com fibra de vidro, porque você não pode respirar isso de hipótese alguma. Precisa usar um óculos para não cair nos olhos e você geralmente precisa usar uma proteção grande de manga comprida ou qualquer coisa assim, porque se a fibra de vidro começar a pegar na pele, você vai começar a pinicar tudo e é uma dorzinha muito chata, sabe, de aquela dor de farpinha, só que ela é microscópica e não sai, você toma banho, esfrega, ela vai sair só depois de vários dias que a pele expele naturalmente. Então foi um inferno, assim. Eu já comecei com o pé na jaca, foram, se eu não me engano, umas 5 semanas com o carro parado do jeito que vocês estão vendo aí. Essa é a garagem da minha casa. Estava entrando pó dentro da cozinha, da sala, a garagem estava completamente branca de pó de fibra de vidro e resina, porque você vai lixando, lixa uma parte, aí põe massa na outra, aí põe aplique de resina na outra, aí corta uma outra parte, até você ver que está encaixando, está tomando a forma que você quer. E ainda tem a pior parte, que é fazer do outro lado idêntico. O carro tem que ser idêntico dos dois lados. Isso também foi um trabalho absurdo. Se você fizer uma peça de um jeito e não for igual do outro lado, o carro vai ficar horrível. Então, durante esse processo todo, eu achei que tinha perdido meu dinheiro. Foi mais de R$ 5.000 só em material para fabricar isso. E aí, fazendo a peça no carro, você começa a riscar a pintura do carro. E aí eu comecei a pensar, meu, acho que eu perdi R$ 5.000, não vai dar certo, eu tô estragando a pintura do carro, vou desistir. Aí eu falo, não, tá tão perto, agora já tá meio caminho, eu vou continuar, e desiste, continua. Aí no final das contas eu acabei desistindo e consegui fazer os fenders, chama fenders, né? Esses apliques chamam fenders. Consegui fazer os apliques e aí eu tinha que instalar no carro, não era só fazer, tinha que colocar no carro. E como eu disse, as rodas precisam vir mais para fora do carro, né? Só que a própria lataria original do carro pegaria na roda se a roda viesse para fora, até porque o carro é bem baixo. Então, a lataria do carro precisa ser toda cortada em volta das rodas ali, precisa cortar um pedação de lataria para a lataria não encostar na roda mesmo com o movimento do carro, seja na rua ou na pista, né? Senão corta o pneu e é um desastre. E então, eu não essa parte já era muito séria, então eu consegui o meu primeiro parceiro, que foi a Tony Mac. Aí eu levei lá depois de prontas as peças, e aí a Tony Mac fez toda a instalação para mim e a parte de funilaria, então eles fizeram a pintura das peças, fizeram aquele acabamento de funilaria perfeito. Eles têm um canal no YouTube, é bem legal, então tem todo o processo lá de instalação, que a minha parte demorou 5 semanas, que foi 1 mês e pouco, 1 mês e meio, e quando eu mandei para lá, ainda demorou mais 7 meses até o carro ficar pronto, porque o processo era extremamente delicado e, quando você corta a lataria do carro, você também está mexendo na estrutura física do carro. Então é muito perigoso o que você está fazendo e precisa saber o que está fazendo. E ali onde você corta, você precisa fazer um reforço depois por dentro, porque a chapa fica mole, tem várias outras coisas importantes que precisam ser, pensadas quando o carro é alargado, né. E aí o carro ficou pronto depois de 7 meses, assim, ele já estava com essa estética de carro de corrida, sabe, alargado, com uma roda mais esportiva. Ali ele já estava com aerofólio e tudo mais, mas essa parte eu vou falar mais pra frente. E aí, eu precisei pensar na questão de rodas e pneus.
o carro estava largado, a roda veio para fora, beleza. Só que essa roda aí, ela que vocês estão vendo, essa roda não era ideal, porque ela ainda era uma medida que era a mesma medida original do carro. E para um carro de corrida, você precisa colocar rodas mais largas. Isso também conta bastante na questão da estabilidade do carro e no grip. O grip, deixa eu pular aqui. Então a gente vai falar de pneus agora. O grip, o que que é? O quanto o carro vai grudar no chão. E o pneu, ele é 100% responsável por essa parte. Por isso que em carros de corrida a gente usa pneus slick, que ele não tem as ranhuras dos pneus de rua. Por quê? Justamente porque precisa de toda a borracha possível. Quanto mais ranhura, menos borracha vai ter em contato com o chão. O pneu slick, ele tem 100% de borracha e é uma borracha bem molinha para grudar mesmo no asfalto. Então, se você não tiver com pneu que gruda quando você vai fazer a curva, o carro tende a começar a deslizar para o lado e até rodar, se o grip não for o suficiente. Só que, como eu disse antes, eu queria esse carro para as pistas, mas também para rodar na rua. Então eu tinha que pensar em um pneu e uma roda que fosse larga o suficiente para preencher todo esse espaço novo que a gente criou na carroceria do carro e que ao mesmo tempo fosse um pneu que eu pudesse rodar na rua. E temos pneus grandes, porque existem carros esportivos de rua, né? Porsches, Lamborghinis, Ferraris usam pneus super largos, justamente porque são carros esportivos e precisam de grip. Então eu fui em busca de um pneu, claro que precisava ser um pneu custo-benefício, porque eu não sou milionária e não sou patrocinada também. Então, a minha primeira opção foi um pneu custo-benefício, que é o pneu Hankook Ventus V12. É um pneu, assim, bem custo-benefício mesmo. Ele não é um pneu de altíssima performance, mas ele não é um pneu de baixa performance como qualquer pneu comum de rua. Lembra que eu falei para vocês que um pneu de pista, ele precisa ter uma borracha molinha e grudar bastante? Olha nessa foto à direita, vocês vão ver que essas pedrinhas são as pedrinhas da rua ali onde eu estava. E elas estão todas grudadas no pneu. Esse é o quanto o pneu gruda, sabe? Se você consegue afundar ele com a unha, assim, ele é molinho, sabe? Ele tem bastante gripe e ainda tem as ranhuras, que é obrigatório para você rodar na rua, porque na rua você pega chuva, né, pega asfalto molhado e tudo mais, então pela segurança é obrigatório ter um pneu que comporte o seco e o molhado, e para isso precisa ter as ranhuras. E ao mesmo tempo era um pneu esportivo e largo. Vocês estão vendo aí a medida dele, era um pneu 275 3518. 275 significa a largura do pneu, né? Significa que ele tem 275 milímetros de largura. São 27 centímetros e meio de pneu ali, o que é muita coisa, assim, dá mais do que uma mão aberta, sabe? É um pneu super largo, é medida de Porsche esse pneu praticamente, e alguns Porsches usam um pneu um pouco mais largo, mas é bem largo. E além disso, para vocês terem uma comparação, o pneu original do Fusion era um pneu 225, significa que ele tinha 225 milímetros de largura, 22 centímetros e meio, para um pneu de 27 centímetros e meio. Então, ele aumentou 5 centímetros só de largura. Isso para a pista é essencial, por isso que carros de corrida usam pneus e rodas tão largos, né? Depois, mais para frente, as coisas melhoraram um pouco e aí eu pude fazer um upgrade de pneus, então eu passei para os Michelin Pilot Sport 4, é os PS4 que a gente chama, né? É um pneu já bem mais alta performance, bem mais caro também, quase o dobro do valor dos Hankook, só que é um pneu assim que é um pneu sensacional. Muitos carros esportivos vêm com esse pneu já de fábrica, então, e principalmente Porsche e tudo mais. Então é um pneu muito bom. São os pneus que eu uso hoje, mas mais para frente eu pretendo fazer um upgrade e usar pneu slick quando eu for correr com o Fusion, mas são caríssimos, então é bem difícil. E eu acho que hoje o carro precisa um pouco mais de potência para usar pneus slick, porque não é só ganho, existe uma perda também. Quanto mais o pneu gruda e mais largo ele é, mais arrasto ele gera no carro. Então,
um pneu fininho como um pneu de bicicleta, você anda com a bicicleta no embalo e ela quase não perde velocidade, porque é um pneu fininho, tem pouco contato com o asfalto, não está criando atrito, né? E quando você usa um pneu tão largo assim, e que gruda bastante, ele tende a desacelerar o carro. Isso, claro, é compensado pela potência, né? Então, um carro muito potente não faz a menor diferença para ele. Para um carro de corrida, um Stock Car, por exemplo, é um arrasto absurdo que aquele pneu está gerando, porque ele está grudando e gerando atrito, está segurando o carro, mas a potência compensa, então não faz nem cócegas para um carro forte. Só que o benefício que ele vai trazer é na curva. Quando você vai fazer curva, ele vai te grudar o carro no chão e o carro não vai sair de lado, sair, rodar ou sair da pista, porque ele está grudando, então você consegue fazer curvas com maior velocidade. Mas é ali, você tem que ver o que você vai perder e o que você vai ganhar e ver, colocar numa balança, ver o que vale a pena. Agora eu vou falar um pouco da questão aerodinâmica do carro, que foi bastante trabalhada também. Eu comecei a mexer no carro, primeiro por essa parte, na verdade, antes de alargar. Eu não sei se vocês viram ali atrás, o carro, quando eu comecei a largar ele, ele já tinha algumas coisas, alguns apliques aerodinâmicos, que ajudam bastante. Eu vou explicar aqui um pouquinho deles. Aqui vocês já conseguem ver melhor o carro alargado, a roda, olha o tanto que ela vem para fora, né? Dá para ver bastante pneu ali. Então, a gente começa pelo splitter traseiro. O splitter traseiro também é conhecido como o difusor traseiro, né? O difusor de ar traseiro é esse aplique que está por baixo do para-choque ali atrás, onde tem todas essas aletas, né? E essa parte que vem para fora. Eu não tenho nenhuma foto para mostrar por debaixo do carro, para mostrar como que é, mas é como se ele fosse um túnel que fosse alargando conforme ele vai saindo do carro, ele vai ficando mais largo. O que isso traz de benefício para o carro? Na questão aerodinâmica, a gente tem um efeito de downforce, né, que é quando o vento empurra o carro para baixo para fazer o carro grudar mais no chão e, consequentemente, você consegue carregar mais velocidade na curva. E isso pode ser feito de duas formas. O ar pode empurrar o carro para baixo, que é o que o aerofólio faz, ou o ar pode puxar o carro para baixo, que é o que a gente trabalha na aerodinâmica debaixo do carro. Então, o ar que está passando por debaixo do carro, ele pode ser o suficiente para levantar o carro, ou ele pode ser o suficiente para puxar o carro para baixo. Tudo vai depender de que forma o ar está se comportando lá embaixo. Então, quando a gente tem um sistema debaixo do carro que faz entrar pouco ar na frente, uma fatia fina de ar, e atrás essa fatia ela tá maior, ela tá mais larga, né, digamos assim, mais alta, então esse ar ele tem que se expandir. Só que quando o ar ele vai se expandir, ele precisa puxar alguma coisa para compensar aquela baixa pressão aerodinâmica que a gente chama. Então, ele tende a fazer como se fosse tipo um vácuo, puxar o carro para baixo, porque o carro está tentando esticar o ar, e o ar está fazendo o efeito contrário, então ele puxa o ar para baixo. Esse é o efeito que o extrator de ar faz, né? Ele pega esse ar, ele direciona o ar penteado, digamos assim, para fora do carro, e de forma com que ele tente expandir o ar, né? Então faz o carro ter puxado para baixo. Tem alguns outros efeitos aerodinâmicos, mas como eu disse, eu não sou engenheira para falar aqui, mas esse é o princípio principal, digamos assim, do extrator de ar traseiro. O meu aqui, eu vou falar que ele está até comportado, porque tem casos de corrida que isso aqui é imenso, imenso, assim, são extratores gigantes que vêm bem para trás, assim, do carro, ou que eles são enormes, sabe? São bem altos, assim, que é para causar esse efeito de forma bem agressiva. Os Stock Car, até o modelo passado, não dessa nova geração, mas o modelo antigo, ele tinha um extrator de ar também grande, só que agora com os carros da nova geração, ele não tem mais, é só o para-choque traseiro ali. Alguns carros de corrida, principalmente os carros que são chamados de carros de time attack.
carros de time attack não são carros de corrida, são carros de eles são feitos como se fossem para corridas, mas os campeonatos que eles participam são de tempo. Então, eles dão lá, sei lá, 2, 3, 4, 10 voltas e eles têm que fazer o menor tempo possível. Então, são carros extremamente agressivos, assim, violentos. Tem kits aerodinâmicos gigantescos, aerofólios gigantescos, extratores de ar gigantescos. Então, quando vocês verem algum carro que seja tão exagerado assim, geralmente é um carro de time attack, porque são carros de, sei lá, 1.000 cavalos, 1.200 cavalos, carros que pesam às vezes 900 mil quilos, sabe? Então é tão. O carro é tão leve e é uma besta tão absurda e bruta que precisa de muito downforce para conseguir controlar o carro, senão vira um demônio incontrolável. Então, esse foi um pouquinho do extrator traseiro, que também fui eu que fabriquei. Essa é a segunda versão dele, na verdade. A primeira versão não deu muito certo, ficou meio estranha, mas é aquela coisa, né? Tudo no meu carro foi meio que tentativa e erro. Eu faço, eu acho meio estranho, vejo o que não deu certo, o que não ficou legal, faço a segunda versão melhorada. Então, eu fabriquei quase todos esses apliques aerodinâmicos em polipropileno. É um material muito bacana, você consegue moldar ele com calor, né? Então, você vai cortando, moldando com calor, e quando esfria ele mantém aquele formato, e são materiais, assim, inquebráveis. Então, esse meu difusor já raspou várias vezes em lombadas e tudo mais, não quebra, é muito bom, não é tão leve quanto eu gostaria, mas resolveu boa parte da questão. Aqui tem o aerofólio do carro, né? O aerofólio também foi eu que fabriquei do zero. Eu fabriquei esse aerofólio no mesmo material que eu fiz o extrator traseiro, então ele não é tão leve quanto eu gostaria também. O ideal é o aerofólio ser fabricado em fibra de carbono ou então em fibra de vidro, porque é um material bem mais leve e resistente. Só que eu ainda não tive tempo e tudo mais para fazer um aerofólio novo em fibra de vidro mais leve, porque eu preciso tirar um pouco de peso ainda da traseira do carro. Mas essa foi a minha primeira versão já de aerofólio e eu acho que ficou bem legal. Ali tem os suportes, né? Os suportes eu mandei cortar no plasma, são metal. Eu fiz o projeto e mandei para uma empresa que corta no plasma para mim. E se você reparar bem, o suporte ele prende o aerofólio por cima. Por quê? Esse tipo de suporte se chama swan neck, que seria pescoço de ganso, né? É um projeto de suporte de aerofólio que começou a se tornar popular ultimamente. Por quê? Muita gente pensa, vocês veem que o aerofólio tem essa curvinha para cima, né? Por quê? Porque é para o ar passar pelo aerofólio e forçar o aerofólio para baixo, para empurrar o carro para baixo, como eu disse antes. Porém, diferente do que muita gente acredita, o que faz o verdadeiro efeito de downforce do ar no aerofólio não é o ar que passa por cima, é o ar que passa por baixo dele. Isso, quando eu aprendi isso, explodiu minha cabeça. Porque o que acontece? O aerofólio ele tem um formato parecido com o da asa de avião. Então ele é mais grosso na frente e vai afinando atrás. É como se fosse uma gotinha esticada, assim, né? O formato dele. Então, da mesma forma que o mesmo princípio de uma asa de avião. O que acontece? Quando o ar passa, ele é dividido em volta da asa e ela começa grossa e vai afinando. Quando ela vai afinando, ela tende a jogar o ar para cima. Só que isso causa uma pressão negativa embaixo da asa, que é o como eu posso dizer? Mais ou menos o que eu falei antes. Ele divide o ar e faz passar mais ar por cima do que por baixo. Então, como tem menos ar por baixo, ele causa uma pressão negativa e sustenta. Ele tende a puxar para cima, né? E aí, o aerofólio, ele faz a mesma coisa. Ele tende a puxar para baixo, perdão. E o aerofólio do carro, ele faz a mesma coisa. O ar que passa por baixo é o que vai fazer a pressão negativa e puxar o aerofólio para baixo. Então, antigamente, os suportes eles prendiam o aerofólio por baixo do carro.
Só que eles começaram a entender que era o efeito de baixo que causava o downforce maior. Então, para usar a maior área possível de do aerofólio, eles começaram a colocar os suportes por cima, começaram a usar o modelo Soneck. Então, até carros de fábrica esportivos que já vêm com aerofólio, você vai ver que eles começaram a colocar o aero preso por cima. E é claro que eu ainda precisaria colocar o carro no túnel de vento, fazer um estudo de downforce, de aerodinâmica, mas assim, já ajudou bastante. Outra coisa que muita gente se engana também principalmente muitos pilotos de teclado, né, que acham que entende de carro de corrida e fica criticando as pessoas na internet, eles acham que só carro de tração traseira usa aerofólio, porque ele vai puxar a traseira para baixo e isso vai fazer as rodas traseiras grudarem mais no chão e por conta disso o carro vai ter mais tração, já que a tração dele é traseira. E aí muita gente fala que carro de tração dianteira, que é o caso do Fusion, não é para ter aerofólio, não precisa de aerofólio, blá blá blá. Mas isso é totalmente errado. O aerofólio não serve só para dar tração para o carro, mas sim para dar gripe, como eu disse antes. Então um carro de tração traseira, dependendo do projeto dele, ele precisa sim ter gripe na traseira. Por quê? Porque numa curva, o carro ele pode ser leve demais atrás e tender a sair de traseira, porque a traseira está leve, então a roda não vai estar grudando tanto no chão, na hora que você entrar para uma curva, o peso vai jogar a traseira para fora. Isso atrapalha muito, mas ajuda muito em outros casos, igual eu falei, depende do projeto do carro. Um carro, um hatchzinho de corrida, tipo o HB20 da Copa Shell HB20, ele tem que sair de traseira. Então a traseirinha dele é bem solta. Quando você está fazendo a curva, o carro já tem a traseira solta, e isso já vai apontando a frente para onde você quer ir e evita você de virar muito a roda. Então você precisa virar bem pouquinho a roda porque o carro está apontando sozinho. E aí você vai controlando quanto ele vai saindo e traz o carro de volta quando termina a curva. Só que nem todo carro é assim. O Fusion, por exemplo, o projeto dele já é outro. Ele é um carro sedanzão pesado, igual um Stock Car. Ele não deve sair tanto de traseira, porque a traseira dele é mais pesada, ela é mais comprida, ele tem é, entre eixos maiores. Então, quando o carro tende a sair, pode ser que ela saia de uma vez, de uma forma violenta. Então, a gente coloca assim downforce em caso de tração dianteira. Isso é bem importante de ter em mente. Um exemplo disso são os TCR. Né? A TCR ela tem carros de corrida que são feitos pelas montadoras e são tração dianteira, mas todos eles têm aerofólio porque um carro de corrida precisa ter downforce dependendo do projeto dele. Então esse foi um pouquinho do aerofólio do Fusion e o trabalho que deu. Aqui a gente tem um splitter dianteiro. O que vocês estão vendo ali debaixo do para-choque, aquele lipzinho, aquela linguinha preta, que pega todo o entorno do para-choque um pouquinho para frente, aquilo é o splitter dianteiro, né? Muita gente chama de spoiler, de lip, mas na verdade ele é um splitter. Splitter em inglês significa divisor. Ele split, ele divide o ar. Então, qual é a função dele? Dividir todo o ar que vem de frente para o carro e jogar mais ar para cima do carro do que para baixo. Então, quanto menos ar passar debaixo do carro, melhor. Porque, igual eu falei, o carro, se ele passar ar demais, esse ar pode até levantar o carro. Como a gente já viu em algumas corridas, o carro simplesmente decolar de tanta velocidade, só que entrou ar demais debaixo do carro, às vezes por um comportamento errado dele. Então, a gente tem que fazer menos ar passar debaixo do carro. Por isso que os carros, é um dos motivos, né, do para-choque dianteiro ou do carro todo ser tão baixo, que é para ele estar quase beijando o chão ali, entrar menos ar na frente e ainda por cima ter um efeito do extrator traseiro que vai pegar esse pouco ar que entrou e já querer expandir ele para causar o downforce. Então, o splitter dianteiro ele tem essa função. Ele tende a jogar mais ar para cima do carro do que para baixo. E também foi eu que fabriquei nos mesmos materiais ali. E é bom o material que eu usei porque, igual eu falei, ele não quebra. É um material que você dobra no meio, quebra, bem resistente. E como eu uso carro na rua, evidentemente ele vai acabar raspando em lombada, em um monte de lugar, e não tenho problemas com ele quebrar por conta disso. E ali também tem os dois suportezinhos ali na frente em vermelho,
que é onde você faz a regulagem. Além de ser um suporte, é uma regulagem que você tem para o splitter. Então, você quer que ele fique mais apontado para cima, mais para baixo, você regula ele ali, ele é regulável. E ele também sustenta, porque a pressão aerodinâmica que ele está sofrendo ali é muito grande. Então, para ele não tender a entortar ou para cima ou para baixo, tem os suportezinhos que fazem essa função ali. Vocês também podem ver ali no capô que tem as saídas de ar do motor, né? Essas saídas de ar, elas são saídas de ar quente. Conforme o ar passa por cima do carro, só o fato dele passar por cima do carro e ter essas aberturas, ele vai puxar junto com ele o ar que está dentro do motor. Então ele vai tirar calor de dentro do motor, o que é muito benéfico, principalmente no caso do Fusion, vocês podem ver que ele não tem uma grade tão generosa assim para a entrada de ar, para a captação de ar. Eu nunca tive problema de superaquecimento no carro, mas de qualquer forma ele fica extremamente quente ali. Então ele, tirando o calor do cofre do motor, ele ajuda bastante. E acredite, o motor fica bem quente, porque ele está sempre ali no limite dele o 7.000, 6.000 giros, então ele está sempre esquentando e tem que ter uma troca de calor super eficiente. Aqui eu vou falar um pouco de freios. Foi outra parte que eu precisei fazer bastante modificação no carro, porque o freio ele não precisa ser só bom, só parar o carro. O freio ele precisa aguentar uma corrida inteira sem superaquecer. O freio ele tem a tendência de perder o desempenho conforme ele esquenta demais. Então, tem um limite de temperatura em que ele consegue trabalhar. Acima desse limite, a gente chama o freio de fadiga, fadigar o freio. Então, várias coisas superaquecem ali e a gente fica sem freio. O pedal costuma descer, parece que você está pisando num pedal de esponja, sabe? Então, bastante coisa precisou ser trabalhada no carro. Uma delas foi o disco de freio. O disco de freio, como vocês podem ver aqui, eles têm uma ranhura, essas ranhuras na frente, dos dois lados do disco, né? Essas ranhuras, elas servem para quê? Muitos carros de corrida têm, além das ranhuras, tem as perfurações também, né? Que servem para o mesmo intuito, na verdade. O que acontece? Quando a pastilha de freio é essa azul que está do lado direito. A pastilha de freio, ela morde o disco de freio e ela vai morder com tanta força e o disco de freio está girando junto com a roda, faz ele parar. Só que isso causa ele expele muitos gases durante esse processo. E esses gases são gases ali microscópicos, é uma camada microscópica que forma um lençol de gases que forma ali na pastilha de freio, e ela fica entre a pastilha de freio e o disco. Então esses gases eles precisam sair para algum lugar e ele começa a formar esse lençol entre o disco e a pastilha, e ele começa a tirar o contato da pastilha com o disco. E isso a gente percebe que o carro não está freando direito. Um dos motivos é esses gases. Então, essas ranhuras, a gente faz essas ranhuras no disco, ou já compra eles ranhurados, que é por onde os gases vão escapar durante a frenagem. Eles escapam ali pelas laterais, né, por cima e para baixo, enquanto a pastilha está freando, evitando de formar um lençol de gases ali. Outra coisa que é benéfica também é que esses cortes no disco, eles funcionam como lâminas. Eles vão raspando a pastilha de freio conforme eles passam e vai fazendo uma limpezinha bem microscópica na camada da pastilha de freio, deixando ela é, sempre a camada boa, digamos assim, porque com o tempo ela pode vitrificar também. É quando ela começa a alisar, 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 e aí ela fica aquela aparência lisa, assim, meio espelhada, e ela começa a perder desempenho por conta disso. Então, essas ranhuras servem para isso. E uma das coisas importantes é colocar discos e pastilhas maiores também. Então, carro de corrida tende a ter discos gigantescos e pastilhas e pinças de freio enormes, né? No caso do Fusion, eu ainda não precisei ir para um sistema de freio maior, Big Brakes, que a gente chama, porque todas as modificações que eu fiz neles foram suficientes e ele freia muito bem hoje. Aqui no meio eu tenho o fluido de freio.
o fluido de freio é uma das coisas mais essenciais quando a gente fala de carros de corrida. Por quê? O fluido de freio, ele é o óleo que vai ser, eh, ele vai ser comprimido e é esse óleo que quando você aperta o pedal, comprime ele, ele começa a empurrar as pinças de freio para fazer as pastilhas de freio morderem o disco. E o freio, ele fica numa temperatura absurda, ele fica incandescente, literalmente. Então, são temperaturas, assim, absurdas, 400, 600 graus. E esse calor começa a ser transferido para todo o sistema mais para dentro da roda, né. Então esse calor passa para as pinças de freio, passa para os êmbolos do pistão, e aí começa a ir para o fluido superaquece também. E cada fluido de freio, ele tem um limite de temperatura antes dele começar a ferver e borbulhar como água, né. A água ferve a 100 graus Celsius, só que o óleo ele tende a ferver mais para frente. Só que cada fluido de freio tem um limite onde você pode ver na própria embalagem ali qual é o limite dele antes de começar a ferver. E o que que acontece se o fluido ferver? Ele começa a gerar bolhas de ar e gases, né, ar e gases. E os gases são comprimíveis, então ele começa a ocupar um espaço gigantesco dentro da linha de freio e quando você freia, você não está tentando comprimir o óleo não comprime, por isso que você aperta o óleo e ele automaticamente aperta a pinça de freio. Só que se ele está cheio de gases, você começa a comprimir os gases e não o óleo. Então você está apertando o pedal de freio e o freio não está sendo acionado por conta disso. Então a gente tem que usar um fluido de freio que seja preparado para a competição. O fluido mais usado no Brasil é esse 660 da Motul. A Motul, na verdade, lançou o RBF 700 agora, que ele tem acho que 12 graus a mais de ebulição, e ele ferve, se eu não me engano, a do 325 graus, se eu não me engano. Então, até 325 graus ele aguenta tranquilamente sem começar a ferver e dar esse problema. Mas dificilmente as linhas de freio vão chegar a essa temperatura, né? Os discos e a pinça chegam, mas o fluido não, porém ele tem que ser preparado para aguentar altíssimas temperaturas, senão a gente vai ficar sem freio no meio da corrida e vocês sabem o que acontece, né? Essa pastilha, ela também é uma pastilha de corrida, ela é totalmente diferente da rua, da pastilha para rua, né? As pastilhas de freio para rua, elas são focadas em silêncio e um pouquinho de eficiência. Ela freia bem o carro, mas ela tem que ser silenciosa. Algumas são focadas em fazer menos sujeira, algumas fazem sujeira pra caramba. No carro de corrida, a gente não está preocupado com nada a não ser performance. Então, pode fazer barulho, muitas delas apitam pra caramba, faz um barulhão quando freia, mas o importante é que ela freia muito. E qual é a diferença dela para uma pastilha de rua? O composto dela, que é essa área cinza, esse composto ele é extremamente abrasivo, ele gasta muito mais o disco de freio, porém, ele tem um atrito muito forte. Então ele vai morder o disco de freio e vai parar com força. E ela tende a não fadigar. Muita pastilha, quando esquenta, ela tende a começar a fadigar e você também começa a perder a frenagem, porque a pastilha não é boa. Essas pastilhas de corrida, elas são feitas para aguentar a temperatura e frenagem atrás de frenagem sem perder o desempenho, o que é muito bom. E além disso, elas duram absurdamente. Elas são mais grossas, né, para durarem mais, e elas duram bastante. Uma pastilha de rua, eu já fui para pista com pastilha de rua para track day, e assim, teve pastilha nova que durou 3, 4 voltas, enquanto essa pastilha de corrida durou uma temporada inteira, sabe, de corrida agressiva. Então, também é uma outra coisa que a gente precisa pensar quando vai falar de freios. Outra coisa essencial, como eu falei bastante da temperatura e como tudo começa a perder eficiência de freio por conta da temperatura, eu tive que pensar nos dutos de resfriamento para os freios. Aí onde vocês estão vendo, estava bem feio ainda, bem cru. Hoje o carro está bem mais bonitinho, vocês vão ver mais para frente. Mas era um teste, eu estava no começo do projeto, então eu comecei a pensar nos dutos de resfriamento. Todo carro de corrida, ele tem dutos que pegam ar frio de fora do carro e jogam para o sistema de freio. É,
geralmente eles usam uma mangueira bem mais flexível e bem resistente, só que elas tendem a ser bem caras, né. Então eu desenvolvi esse sistema de duto na gambiarra extreme, mas assim, eu vou falar que resolveu o meu problema, assim, 100%. Eu corri uma temporada inteira com esse duto de freio e foi perfeito. Ele, eh, uma boca dele fica bem ali embaixo, onde vocês estão vendo debaixo do disco de freio, então ele resfria tanto o disco quanto o começo da pinça, né, de freio. E a outra ponta dele fica ali no para-choque dianteiro. Então, todo aquele ar que vem de frente para o carro, ele capta esse ar e joga numa pressão bem forte ali direto no freio. É um esse no caso eu usei mangueira de piscina, mas resolveu maravilhosamente bem o meu problema. E geralmente de carro de corrida vocês vão ver um sistema que são dutos alaranjados geralmente, né, que é o sistema que eles usam lá. Só que é um sistema bem mais caro, provavelmente já é feito para corridas e coisas de alta performance, mas resolveu perfeitamente bem. E depois o meu freio ficou assim, eh, com as pinças de as pinças ainda são as originais do carro, né, porque como eu falei, o meu freio ainda é suficiente, o sistema original, mas os discos, pastilhas e fluido são pensados em corrida, então sistema, ventilado, disco ventilado que a gente chama, com os frisos, as pastilhas de corrida e o sistema de duto de freio ali embaixo. E eu não sei se dá para ver na foto da direita, mas tem os dutos ali embaixo, atrás da roda, que vão lá para o para-choque dianteiro, captando ar frio para jogar para os freios. E aí também ele já está com os pneus Michelin PS4, e além de ser freios de alta performance, deixa um visual bem bonito, assim, disco de freio frisado e perfurado é maravilhoso. Quem gosta de carro de corrida é um deleite. E aí, claro, depois de tudo ser modificado, a gente precisa passar por uma vistoria, né? Então tem aqui uma fiscal super experiente que está fiscalizando ali todas as modificações que eu fiz para validar. Super importante a validação dela e ela validou. Aqui, vocês veem como o freio fica incandescente durante uma corrida. Essa foi uma corrida noturna minha, e ali é a freada no final da reta principal de Interlagos, né, perto do S, freando para entrar no S, e como os freios ficam incandescentes. E às vezes o traseiro também fica. O traseiro menos, né, porque o carro ele freia bem mais na frente do que atrás, geralmente é uma divisão de 70-30, 70% na frente e 30% atrás, mas muitas vezes o freio traseiro também fica incandescente. Eh então a gente tem que pensar muito na questão de resfriamento dos freios, porque pensa se não tem duto de ventilação, se não tem nada, você freia aqui, o freio fica incandescente, aí você faz o S, ele vai continuar incandescente e fervendo até lá na frente, no final da reta oposta, já precisa frear de novo e o freio ainda nem esfriou, sabe. Então para ficar sem freio é 2 palitos, e é uma coisa extremamente importante. Quando a gente fala de trabalhar em performance do carro, geralmente a gente diz que precisa começar primeiro pelos freios, para depois ir para a potência. Muita gente faz o caminho inverso, coloca 600 cavalos no carro com o freio original, vai testar o carro e pronto, enfia o carro no muro. Agora eu vou falar um pouquinho de suspensão de competição. Também precisei mexer bastante nisso. No começo, quando eu comecei a usar o carro em competição, que eu estava no início do projeto ainda, eu não tinha investido, em suspensão de competição ainda, os amortecedores de competição, né. A suspensão em si, ela envolve muito mais do que amortecedores e molas. Tem toda a geometria do carro que tem que ser pensada, mas isso já é uma coisa extremamente avançadíssima. Eu vou me ater mais aqui sobre os amortecedores e molas. Então, nessa época eu ainda usava, foi no começo da minha temporada na Superliga, eu ainda usava, os amortecedores originais do Fusion e molas esportivas. Então a mola ela abaixa mais o carro e ela fica um pouquinho mais rígida, só que o amortecedor, ele é extremamente importante no comportamento do carro, mas extremamente importante, assim.
brutalmente. E aqui nessa curva vocês conseguem ver o quanto o carro está rolando. O que é a rolagem? A rolagem é quando você vai fazer uma curva e você está fazendo uma curva para a direita, todo o peso do carro está te jogando para a esquerda. Então ele tende a fazer essa tombada para o lado oposto que você está virando. E isso é extremamente péssimo para um carro de corrida, porque quando você está fazendo uma curva para a direita, o carro precisa ir para a direita. Se todo esse peso está te jogando para a esquerda e o carro está fazendo essa rolagem para a esquerda, tem uma força ali maior do que o peso do carro te jogando para fora. Então, o carro começa a perder aderência nas rodas internas, seriam as rodas do lado de dentro da curva, e começa a passar da geometria das rodas de fora. Então, as rodas elas já começam a ficar numa posição onde o pneu começa a perder contato com a pista. O carro começa a perder gripe. Então, é extremamente maléfico um carro rolar quando vai fazer a curva. O carro ele tem que se manter mais ou menos firme. E o que a gente faz para evitar isso? Uma das coisas que se faz é usar um amortecedor para a corrida. Os amortecedores para a corrida são geralmente chamados de coilovers, né? Coilover por causa do sistema que ele é montado. São molas menores em cima e o amortecedor embaixo. E o amortecedor ele é muito mais rígido, né? Ele amortece o movimento do carro, mas de forma bem mais lenta. Então, o amortecedor de rua, quando você está andando o carro na rua, você passa no buraco, a roda precisa ter um movimento rápido para ela abaixar no buraco e voltar. Senão você vai passar toda essa buraqueira, essa tremedeira para o carro. Isso na rua. Então, o amortecedor ele é mais molinho, assim. E quando você está fazendo uma curva em alta velocidade na rua, se você passar por alguns buracos ou ondulações, o carro, ele vai, se o amortecedor for muito duro, ele vai quicar, e aí quicando você sai da pista, e muita gente já sofreu um acidente feio assim na rua, né? Usando amortecedores extremamente duros para corrida na rua, e aí o carro, a roda não faz esse movimento que precisa para acompanhar a ondulação da rua, e o carro começa a quicar, nisso a pessoa perde o controle do carro, coisa que não acontece na pista, porque a pista é extremamente lisinha, o asfalto é perfeito, então o carro não vai quicar. Eu vou falar que tem alguns autódromos que a gente quica, mas deixa quieto. A Interlagos não é um deles. Interlagos, o asfalto é perfeitamente maravilhoso. Então, o que a gente precisa na pista? Amortecedores duros. É claro que não é 100% duro, o carro ele precisa ainda ter um movimento, então o amortecedor ele tem que ser extremamente bem pensado e engenhado para qual o propósito do carro, como o carro está se comportando. Por isso que a gente tem os engenheiros de pista, né? A Raquel maravilhosa, ela sabe disso. Então o piloto fala, olha, o carro tá com o amortecedor assim, o carro não tá legal, tá saindo muito de traseira ou de dianteira, então muitos carros de corrida têm os ajustes de amortecedores, de dureza do amortecedor, para você ajustar o quanto você quer ele duro ou mais macio, e o quanto ele vai ter de inbound e rebound. O que é inbound e rebound? É quando o amortecedor está comprimindo e rebound quando ele está voltando. Tudo isso também tem que ser pensado, porque às vezes quando você faz uma curva, é interessante que o amortecedor demore mais para voltar, e isso faz o carro rolar menos do que quando ele está esticando. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí, tenho aqui uma outra foto que dá para ver melhor ainda o quanto o meu carro estava rolando com amortecedores originais ainda. Olha, o quanto ele está alto do lado de fora, né? E comprimido do lado ao contrário, alto do lado de dentro da curva e comprimido do lado de fora. Isso é extremamente terrível. O carro não faz curva direito, você começa a sair, o carro começa a deslizar, escapar para fora, assim, né? Então o carro tem que ser mais firme. E aí eu comecei a pensar nessa questão de suspensão. E aí eu tivemos que desenvolver do zero, porque não tinha, de novo, não tinha para esse carro, tivemos que desenvolver amortecedores de competição para o Fusion. Então aqui são os amortecedores coilover, né? Como vocês veem, a mola fica em cima e o amortecedor fica na parte de baixo. E ele ainda tem essas roscas que você ajusta a altura do carro. O carro está muito baixo. Muitas categorias que você vai correr, existe um regulamento
altura mínima e uma máxima que você pode correr. Isso também influencia na aerodinâmica do carro, na geometria, bastante coisa. Então você também consegue ajustar a altura do carro pelos amortecedores. Você sobe o carro no macaco, gira ali essa rosca até a altura que você quer e desce o carro, tá pronto. O meu amortecedor ainda não tem o ajuste de dureza, né. Então, quando a gente foi desenvolver, eu falei mais ou menos como é que eu iria, como que o carro estava se comportando na pista, e a gente já fez ele na dureza, assim, mais ou menos pensado. Amortecedores extremamente caros e, assim, de altíssimo nível de competição, como uns Bilstein da vida, uns D2 e tal, eles já têm aquele ajuste de regulagem, assim, que você vai girando e tem uma marcação de 1 a 12, e aí você ajusta a dureza dele ali, e é sensacional. Mas igual tudo na vida, também é extremamente caro, né. Um dia eu chego lá. Mas, amortecedores de corrida já foi assim, já mudou o carro da água para o vinho, sabe. Mudou muito, dá para perceber absurdamente a diferença que tem no comportamento do carro em curva. O carro fica muito mais firme em curva e melhorou muito. Aqui os amortecedores instalados ali no carro, já com o freio novo também, e além de tudo são bonitos, né. E aqui vocês conseguem ver o quanto que ele mudou. Aqui eu estou fazendo a curva do S e olha só, o carro quase não levantou nada de diferença da parte de dentro para a parte de fora. É claro que existem muitos fatores que precisam ser analisados quando se fala de suspensão, né. Não é só se o carro está rolando ou não, tem muita coisa a ser pensada, mas isso já é um indicador de que o carro mudou absurdamente na questão de suspensão dele. Muita coisa ainda precisa ser trabalhada, tem a questão de buchas, buchas de borracha, buchas de PU, existem as buchas de poliuretano. Eu vou falar um pouquinho delas mais para frente, mas fazem parte da suspensão do carro. São elas que absorvem vários dos impactos das peças móveis, né, então tem as bandejas do deixa eu voltar aqui, vocês vão conseguir ver. Então essa bandeja superior que vocês estão vendo ali em cima, tem 2 braços aqui embaixo também que sustentam a roda, todas essas partes são móveis. Então tem uma bucha de borracha que fica ali no meio. Se a borracha for muito flexível, durante uma curva, ela também pode dar uma leve diferença pela deformação dela na curva, né, então ela pode dar uma diferença na geometria do carro. Muitos dos carros usam buchas de PU, que é um material bem mais rígido, extremamente rígido e muito mais duradouro também. Então ela já dá muita firmeza para todo o sistema do carro, mas também passa mais vibração para dentro do carro. Mas é claro que em carro de competição a gente não está procurando conforto, né. Mas também usam muita bucha de PU em carro de rua, e aí fica aquela questão, vai perder conforto, vale a pena, o carro fica mais firme, mais durinho, é mais gostoso, só que, vai perder conforto, vai fazer mais barulho, só que em carro de competição existem carros de competição, um Stock Car, por exemplo, nem bucha usa. Então todo o sistema móvel dele é feito com, eh, são juntas metálicas que elas se movem, mas não tem absolutamente nada para absorver impacto ali. É a junta metálica dura, assim, rígida, então traz uma rigidez absurda para o carro. Então todo o ajuste de suspensão que você vai fazer não vai se deformar durante a corrida. Ele vai se manter extremamente firme, porque não tem nada que vai se deformar, não tem borracha para absorver essa deformação, então é muito melhor para um carro de corrida. Aqui vocês aqui no para-choque também dá para ver ali na 2 buracos do lado de fora da grade, são os 2 furos onde entram o duto de ventilação para os freios, pegar ar gelado dali. Agora eu vou falar um pouco da direção elétrica, que também foi uma dor de cabeça absurda para mim. O que que é o sistema de direção? A coluna de direção e a caixa de direção, o que que é? A coluna de direção é aquela barra que tem atrás do volante, que quando você gira o volante, você vai mexer essa barra, vai até lá embaixo, perto do motor do carro. E aí ela vai transferir todo esse movimento do volante para a esquerda e para a direita para a caixa de direção, que é isso que vocês estão vendo aí. Esse de cima é a caixa de direção elétrica. O que que acontece? Ela tem um motor elétrico ali,
em um módulo extremamente tecnológico nele, que calcula toda a força que você, a força e movimento que você está fazendo, e ele te dá uma assistência mecânica para você ter o volante molinho. Então, para você virar a roda de um carro, é extremamente duro, é pesado, porque você está virando todo o sistema lá, está fazendo a roda girar no chão, então fica muito pesado. E aí a direção elétrica, esse motor elétrico, ele coloca força conforme você vira, para você não precisar fazer essa força. Então a força fica toda com ele. Então, quando você vira o volante um pouquinho para a direita, esse módulo ele calcula que você está virando esse pouquinho para a direita para virar junto com você e transferir a força. Só que o que acontece? Quando eu comecei a usar o carro na pista, com rodas extremamente largas e pneus larguíssimos, e pneus que têm muito mais atrito com o chão, essa caixa de direção ela não aguentou. Ela não aguentava de jeito nenhum. Eu tive que trocar ela pelo menos umas 5 vezes, e toda vez ela queimava, e eu achava que a caixa vinha com defeito, até eu começar a entender que, na verdade, não. Era o esforço que ela estava fazendo e que fazia o motor elétrico queimar. E era um prejuízo absurdo, assim. É uma daquelas coisas que a gente teve que quebrar muito a cabeça até desenvolver uma solução. E qual foi a solução? Basicamente a mesma solução que todo carro de corrida usa hoje, né? Alguns carros já vêm com uma caixa de direção elétrica assim já preparada para corrida, então não vai ter dor de cabeça. Geralmente Ferraris, Porsches e Lamborghinis, carros GT3 usam um sistema elétrico ali que já é pronto para aguentar essa pauleira toda. Não é o caso da caixa original do Fusion, claro. Então, o que a gente faz nos casos de corrida? O Stock Car, inclusive, usa esse sistema. A gente colocou uma caixa de direção hidráulica, que é essa de baixo que vocês estão vendo. Ela é muito mais simples do que a caixa elétrica, né? Porque ela não tem nenhum motor elétrico nem nada na caixa. Ela tem só um sistema hidráulico, então tem todos esses caninhos aí por onde passa o sistema. É um óleo, né? Parecido com óleo de freio, mas é um óleo para a direção hidráulica. E existe uma bomba de óleo. Essa bomba é uma bomba elétrica que a gente usa, mas ela vai servir só para bombear o óleo. Então ela faz uma pressão forte ali no óleo, e aí quando você vira o volante, você abre pequenas válvulas que direcionam o óleo para aquele lugar que você está querendo virar. Então essa pressão do óleo empurra a caixa e faz ela ficar mais leve, porque ela está usando essa força hidráulica do óleo pressurizado para virar o volante para o lado que você quer virar. Então você vira para a direita, ela abre uma ir para o lado que precisa. A hora que você parou de virar, ela fecha essa válvula e o volante se mantém ali onde estava. E a bomba elétrica fica ali dentro no cofre do motor mesmo, ela é ligada direto na bateria do carro. Então ela fica ali funcionando o tempo todo, enquanto o carro está ligado, e zero dor de cabeça. Porque a bomba elétrica dificilmente ela vai queimar, ela não tem esse problema. Resolveu o meu problema, mas assim, eu vou falar que eu tive 2 anos assim de desenvolvimento até entender o que precisava ser feito e qual seria a solução do carro. Eu tive muita dor de cabeça com isso e muito prejuízo, porque é caríssima essa caixa de direção elétrica. Então a gente adaptou uma caixa de direção hidráulica de outro carro e uma bomba elétrica de outro carro ainda, a mesma bomba elétrica que usam em caso de competição, né, que é a bomba do Mercedes-Benz Classe A. Olha só, quem diria? Mas muitos carros usam do Astra também. Então, o Stock Car, por exemplo, se eu não me engano, usa a bomba do Astra, mas é uma bomba comum, é só uma bomba de óleo e ela é boa, dura bastante. Então resolveu o meu problema, mas foi uma dor de cabeça absurda. Outra coisa também que a gente precisou mexer é na questão de segurança do carro, né? É inclusive obrigatório por regulamento o carro ter algumas coisas de questão de segurança. Uma delas é o banco, ou a gente chama de banco concha, porque ele parece uma concha, ele é uma conchinha onde você senta dentro, sabe? E você fica totalmente presa ali dentro, você fica muito, muito presa. Uma das coisas mais difíceis que tem é você guiar um carro de corrida conforme você está solta no banco, indo para lá e para cá. E aí você, ao invés de estar focando em pilotar, e você precisa das suas pernas livres para apertar pedal e freio, e o seu braço para pilotar, não, você está segurando o seu corpo porque você está sendo chacoalhada.
No banco de corrida isso não acontece, então é um banco que te deixa ali bem presa, bem firme, e além disso tem o cinto de corrida, que é esse cinto de 6 pontos, né. 6 pontos por quê? Porque são 6 cintos mesmo, 6, pontas de cinto que você prende em volta do corpo e junta todas elas ali no meio. Então vem 2 aqui de cima do ombro, 2 aqui na lateral da cintura e 2 aqui na frente das pernas, no meio das pernas, e você prende todas elas ali no meio. E ele tem uma alavanquinha que em qualquer caso de emergência você gira essa alavanquinha e todas elas soltam ao mesmo tempo. Então, no caso de um acidente, emergência, fogo, eu já precisei, infelizmente, você solta o cinto e você está solta aí de imediato, assim. Não tem risco de você ficar presa no cinto, né? É um cinto homologado para corrida, o banco também é homologado para corrida. Então, foram modificações que eu precisei fazer no carro para a questão de segurança. Outra coisa também é a gaiola de proteção do carro, né? Vocês estão vendo ali na janela traseira um caninho amarelo. Esse caninho amarelo, na verdade, é uma gaiola de ferro que tem dentro do carro, em toda a estrutura interna dele, que é uma célula de proteção. Ela pega toda a cabine ali interna do piloto. Então, o carro pode capotar, bater, capotar várias vezes, bater de ponta cabeça, que essa gaiola ela é projetada para se aguentar firme e não esmagar o piloto, né? Nem de cima para baixo, nem de frente, nem dos lados. Então, isso salva a vida de qualquer piloto hoje. A minha gaiola precisa ser refeita porque ela está fora das normas da FIA, mas de qualquer forma eu vou fazer isso mais para frente, mas já tem a gaiola de proteção no meu carro. O volante também eu tive que fabricar ele do zero. Na verdade, não o volante todo, né? O volante em si, onde vocês estão vendo a parte de metal, escrito Lotus, e o arco do volante, era um volante pronto. Esse volante era um volante de Fórmula V e eu comprei esse volante, mas toda essa parte de botões que vocês estão vendo, esse painel com botões que fica dentro do volante, eu fabriquei do zero. E esses botões não são de enfeites. Eu precisei fazer toda uma estrutura nele para usar coisas que eu ia usar do carro. Então, uma delas eu vou contar mais para frente, que foi bem legal. Então, até a parte elétrica eu tive que aprender a me virar. E aqui na outra foto, eu acho que essa foto vocês conseguem ver a fiação do volante ali por baixo. É bem comum carro de corrida ter essa fiação por baixo do volante, que é a fiação do volante, né? Dos botões do volante, ele precisa ir lá para a central. Então, e o volante ele é menor, bem menor. Hoje eu uso um outro volante, mas eu usei esse volante aí por muito tempo e ele é muito melhor porque nessa época, no começo do projeto, o carro ainda usava um câmbio automático. E como eu não precisava trocar de marcha, eu tinha que manter as duas mãos com a mesa no volante. E um volante menor, você tem muito mais dirigibilidade, digamos assim. Você precisa mexer muito menos os braços para fazer curva e tal. Não é aquele volante grande que você tem que ficar trabalhando os braços ali. Então você tem muito mais firmeza para apontar o carro em curva. Foi uma escolha muito boa. Hoje o carro usa um câmbio manual. Também vou falar disso mais para frente. Então, por conta de eu precisar ter firmeza com a mão só enquanto eu troco de marcha, hoje eu uso um volante maior. Mas eu usei esse volante menor, assim, de carro GT3, digamos assim, por um bom tempo. Agora eu vou falar da parte legal, que foi um dos maiores infernos da minha vida nesse carro, que foi o câmbio e motor. O que acontece? Esse carro ele usava um câmbio automático, porque o Fusion só existe no Brasil com câmbio automático. Ele existe uma versão de câmbio manual dele, mas essa versão não veio para o Brasil. Então eu não tinha como escolher um carro com câmbio manual, que a não ser trocando de carro. E aí, no começo eu tive que desenvolver muita coisa para esse câmbio se tornar um câmbio competitivo, digamos assim. Eu tive muita dor de cabeça, porque o câmbio automático, diferente do câmbio manual, que é só engrenagens, o câmbio automático ele usa muito fluidos. Ele depende de fluidos para funcionar. Então tem o óleo de câmbio
ele é um câmbio pensado, um óleo pensado para câmbio, e esse fluido ele se comporta de uma forma lá dentro e o funcionamento todo do câmbio depende desse fluido, senão o câmbio não funciona. E o que que acontecia? O carro, ele esquentava absurdamente o câmbio, porque, claro, não era um câmbio preparado para corrida, não era um câmbio esportivo, e ele esquentava muito. Então eu tive vários problemas de superaquecimento no câmbio, e quando isso acontecia, o carro entrava em modo de emergência e eu ficava passeando, porque ele limita a velocidade do carro e eu ficava passeando no meio da corrida até o câmbio esfriar e o carro poder voltar. Então, várias vezes eu tive problema com superaquecimento, e aí eu comecei a pensar nisso, né, quando isso apertou mesmo para mim foi quando eu comecei a competir na Superliga, logo na minha primeira corrida, eu teria ganhado a primeira corrida se não fosse o problema do câmbio, o câmbio superaquecia e eu ficava para trás, aí ele voltava, eu voltava a buscar todo mundo, e aí acabei terminando em terceiro lugar a corrida. Mesmo com o problema do câmbio, o câmbio entrando de modo de durante a corrida. E aí, para a segunda corrida, eu já falei: "Eu tenho que resolver isso, porque senão eu não vou conseguir completar uma corrida direito", sabe. E aí eu comecei a martelar, martelar, fiz 1 milhão de pesquisas e aí começa a engenharia. Carol engenheira, agora eu vou dar uma aula de engenharia e gambiarra para vocês. O que que eu fiz? A solução que eu pensei. Como eu disse, o câmbio depende muito desse óleo, desse fluido. Quando o fluido superaquece, ele deixa de ser óleo e ele começa a se comportar mais como água, ele passa a ser muito líquido, e o óleo ele precisa ter uma viscosidade específica, que é a viscosidade de trabalho dele. Se ele esquenta demais, ele começa a ficar muito líquido, muito fino, a gente chama de óleo fino, ele começa a afinar demais, e ele perde as propriedades de lubrificação dele, e perde várias outras propriedades também. E principalmente no câmbio automático, onde ele depende do fluido para funcionar, esse óleo precisava ser resfriado de qualquer forma. E a solução que eu pensei foi, eu preciso resfriar esse óleo, então eu vou comprar um radiador de óleo, esse é um radiador de óleo, né, feito para óleo, e ele é um radiador de competição. É um radiador bem grande, ali na foto à direita vocês conseguem ver que ele pegava quase toda a grade do carro ali, um radiador grandão. E eu fiz uma linha de óleo que saía do câmbio, porque o câmbio ele tem uma bomba de óleo, então eu descobri por que linha que esse óleo passava, e ele fazia o caminho por fora. Coloquei 2 mangueiras que fazia o óleo passar por dentro do radiador e voltar para o câmbio. Então o óleo era esfriado antes de ir para o sistema do câmbio, né. E ele circulava lá dentro, passando pelo radiador e esfriando. Só que eu sabia que não seria o suficiente ainda, porque o óleo que o câmbio usava não era um óleo preparado. Então o que que eu fiz? Outra solução que eu tive, além de instalar o radiador, eu precisei colocar óleo de corrida no câmbio. Não é qualquer óleo, é um óleo para câmbios automáticos que é feito para corrida. Esse óleo não existe no Brasil, então eu tive que importar esse óleo de uma marca chamada Headline. É uma marca extremamente referência em fluidos e óleos de competição lá fora, super famoso. É uma das melhores marcas de óleos do mundo, eu diria. E eu tive que importar esse óleo, vão quase 10 litros no câmbio, então foi caríssimo, caríssimo, assim, foi uma fortuna trazer esse óleo para cá. E coloquei o óleo de competição no câmbio, mas ainda não era suficiente. Então, o que que eu precisei desenvolver? Eu pensei em um sistema para resfriar o radiador de óleo do câmbio, que o que que eu fiz? Vocês sabem que o carro, ele tem um reservatório com água, que é para limpar os para-brisas, aqueles guicho que limpa os para-brisas. Então, eu eu falei assim: "Eu vou usar esse reservatório para outro propósito". Ele tem uma mangueirinha de borracha que sai desse reservatório e vai para os vidros. Eu peguei essa mangueira, redirecionei ela para outro lugar e redirecionei para frente do radiador. Essa aqui é a grade do para-choque, tá até a placa do carro ali. E é esse pontinho verde que vocês estão vendo aí embaixo, no verde com dourado, é o bico desse sistema que eu criei. Então, tinha um reservatório de água, ele tem uma bomba de água lá dentro, uma bombinha elétrica,
que é acionado eletricamente, e esse reservatório, ele comportava 4 litros de água. Então, o que que eu fazia? Eu colocava 2 litros de água gelada, deixava gelando no cooler lá até a hora da corrida, e 2 litros de álcool gelado, álcool 70%, não álcool de poço, álcool 70% gelado. Por que o álcool? Por 2 motivos. Primeiro, que o álcool, ele não congela a 0 graus. Então, ele pode ser congelado muito mais frio do que a água sem entrar em estado sólido. E outra coisa benéfica também é que o álcool, ele, quando ele vai evaporar, ele rouba o calor do que está em volta dele para ele poder evaporar. Então, eu misturei 2 litros de água gelada, 2 litros de álcool 100% gelado, e fiz uma instalação no volante com um botão, um daqueles botões do volante era esse sistema. Então eu acionava somente a bomba do reservatório, jogando esse bico dourado que vocês estão vendo, era um bico de spray. Então eu liguei a mangueirinha nele, ele jogava em formato de spray em todo o radiador de óleo do carro. Então durante a corrida, aqui dá para ver melhor ele. Então durante a corrida eu ia esguichando água gelada no radiador de óleo e resolveu. Tudo isso daí eu fiz entre a primeira e a segunda corrida da minha temporada na Superliga, e logo na segunda corrida eu venci a corrida por causa desse sistema que eu criei. E essa é uma das histórias mais que eu mais tenho orgulho de contar, assim, porque foi uma engenhoca absurda e que deu muito certo. Muito certo, foi bem legal isso daí. Tem mais pra frente, se eu não me engano, tem um slide de eu colocando a água lá. Outra coisa que precisa ser pensada é a lubrificação do motor. Como eu disse, o óleo do câmbio, depois que ele passa de uma temperatura, ele começa a perder as propriedades dele porque ele fica muito fino. E o óleo do motor é a mesma coisa. Então, um carro de corrida não pode usar qualquer óleo. Não pode usar um óleo barato, digamos assim. Então, a gente tem que usar um óleo muito mais premium, digamos assim, por conta de temperatura e desgaste. O motor, numa corrida, ele fica 40 minutos ali com 4.000, de 5 a 7 mil giros o tempo todo, sabe? É uma temperatura muito alta, é um atrito alto, é tudo muito extremo. Então, se o óleo for de baixa, ele vai perder as propriedades dele muito rápido e numa temperatura mais baixa. Conforme o óleo é mais premium, ele precisa manter melhor as temperaturas, porque ele vai ser usado em carros mais premium também. Então, esse ainda não é um óleo tão premium assim de competição, mas já é um óleo muito bom que eu usei, sempre usei no Fusion. Hoje eu uso de outra marca porque eu já não tenho muito prestígio por essa, mas deixa em off. Mas eu uso outra marca hoje e, e o óleo é essencial. E o filtro de óleo também. Muita gente negligencia bastante o filtro de óleo, mas o filtro de óleo é essencial. Essa caixinha que vocês estão vendo é o filtro de óleo que a gente usa no motor. Ele precisa ser trocado sempre que troca o óleo do carro, porque um carro de corrida ele tem um desgaste muito maior e soltam partículas de metal no motor que ficam sambando no óleo e indo para todo lado. E essas partículas chamam limalhas de metal. E elas ficam todas presas no filtro. Se o filtro não começar a filtrar essas limalhas e prender elas todas lá dentro, essa partícula de metal, essa poeirinha de metal que fica circulando no filtro vira uma lixa. E além de entupir vários pontos, ela começa a desgastar mais do que se não tivesse óleo, digamos assim. Então, o filtro precisa ser essencial. Esse filtro é o mesmo filtro que usam na NASCAR. Então é um filtro muito bom, porque eu sempre tomei bastante cuidado com isso. O coxim do motor também é uma coisa muito importante, porque o coxim, ele absorve toda a vibração e o movimento do motor. Mas no carro de corrida, ele é mais importante por conta do movimento. Porque o que acontece? Vocês estão vendo que o motor ele fica preso nessa parte interna do coxim, né? Essa parte metálica interna, e a parte externa é onde vai presa na carroceria do carro. E essa parte preta de borracha é o que amortece todo o movimento que o motor tem e tudo mais. E o motor tem um movimento. E no carro de corrida, esse movimento é muito violento. Eu vou mudar aqui para vocês verem.
acreditem ou não, quando você acelera o carro, o motor mexe lá dentro. Ele faz esse movimento para trás, sabe? Se você conseguisse ver um carro acelerando com o capô aberto e conseguisse ficar olhando o motor, você ia ver que o motor ele mexe para trás e depois ele volta para frente, sabe? Então ele tem esse movimento e quanto menor esse movimento, melhor para gente, porque esse movimento ele é muito violento num carro de corrida, ele é, principalmente em troca de marcha, ele tá forçando para trás, aí você tira o pé para trocar de marcha, ele vai para frente e já dá um coice para trás com tudo de novo. Então, isso também precisou ser reforçado. Eu tive problemas seríssimos, seríssimos, porque um coxim desse estourou essa parte de borracha e eu não sabia. Então, uma das modificações que eu tive que fazer é colocar um coxim de poliuretano, que é um coxim de PU. Esse material poliuretano, que é aquele que eu falei das buchas anteriormente, é uma borracha extremamente rígida. É uma borracha super rígida, que ela até deixa absorver um pouquinho de vibração, mas ela é muito rígida. Então, o motor ele tá muito mais firme dentro do carro. Ele não vai quebrar o coxim, não vai quebrar. A outra borracha, vocês podem ver que essa ela tem todos esses cortes, né? Que é para ela ter esse movimento. Então, com o tempo, ela começa a rachar e quebra. Ela simplesmente parte essa borracha toda. Esse aqui não. Esse aqui é extremamente robusto e esse coxim não quebra. Ele é praticamente infinito, sabe? Você coloca uma vez no carro e nunca mais precisa pensar nisso. Então, se o coxim quebrasse no meio de uma corrida, isso podia ser muito catastrófico. Então a gente começa a fazer os reforços de todos os suportes do motor. Então, geralmente o motor tem 3 suportes, né? São geralmente 2 laterais e um embaixo, ou um na frente. Então a gente tende a reforçar todos os suportes com esse poliuretano, já para evitar essa dor de cabeça também. O câmbio, depois de ter muita dor de cabeça, além de ter resolvido, apesar de ter resolvido o problema com superaquecimento, esse câmbio não era um câmbio esportivo, ainda era um câmbio automático, tinha uma perda absurda de potência, dava para perceber muito o quanto ele roubava de potência, então era super terrível, assim. E aí um dos objetivos que eu tinha era de trocar o câmbio desse carro e colocar um câmbio esportivo. E aí eu precisei adaptar um câmbio manual nele, um câmbio esportivo. Esse câmbio aqui é um câmbio Ford, mas ele é um câmbio já pensado. E precisou ser feito 1 milhão de adaptações, 1 milhão de adaptações. Eu fiz teve que fazer uma flange, porque ele não encaixava 100% no motor, então tem uma flange de metal que vai entre o câmbio e o motor. Então nessa flange você consegue casar os parafusos do motor na flange e os parafusos do câmbio na flange também, para fixar o câmbio no motor. E além disso, é um câmbio manual de 5 marchas, não tem mais problema com superaquecimento, é um câmbio muito mais esportivo, ele entrega muito mais, ele não rouba potência, digamos assim, o câmbio automático ele rouba de 25 a 30% de potência do motor para as rodas. Então, um carro com, sei lá, 200 cavalos, você vai ter de 25 a 30% de potência a menos nas rodas por conta do câmbio. E um câmbio manual você não tem essa perda, é uma perda muito pequena, bem menor, mas praticamente toda a potência do motor é transferida para as rodas. E precisei fazer uma adaptação absurda assim no câmbio, né, para para cuidar dessa parte. Então já acabou a dor de cabeça com câmbio, superaquecimento. E aí é o seguinte, muita gente me vê plena, né, de salto, geralmente e tal, mas nunca imagina que na maior parte dos tempos eu tô desse jeito aí, de unha comprida, as unhas quebradas, toda completamente suja, mexendo em graxa, motor, tô debaixo do carro deitada, o cabelo sujo de graxa, mas é uma coisa que eu gosto muito, eu adoro mexer com mecânica, assim, é uma relação de amor e ódio, porque, de vez em quando dá aquela vontade, tipo: "Nossa, eu quero fazer o que precisa, eu quero consertar isso, fazer aquilo, eu vou desenvolver tal coisa". Aí chega no final do dia, você fala: "Meu Deus, eu não aguento mais esse inferno, eu não preciso disso, por que que eu invento de mexer nesse carro? Quebrou todas as minhas unhas", mas
no dia seguinte eu já tô querendo mexer nele de novo, é bizarro. Mas a gente precisa estar assim, às vezes, no meu caso, eu preciso estar nesse estado para depois estar nessa posição aqui, que depois é muito gratificante, sabe? Você receber, ter a recompensa de todo o esforço que você teve, seja mecânico, seja financeiro, de todas as vezes que você teve problema e resolveu, tudo que você precisou desenvolver, sabe? Muitas vezes sozinha, aqui com as próprias mãos, na garagem de casa. Vocês viram que muitas fotos eu tô na garagem de casa ali, me virando sozinha. E depois ver tudo isso trazendo resultado na pista é sensacional, sabe? E hoje ele tá assim, esse é o meu carro hoje, ele tá com essa pilotagem, mas essa pilotagem tá com os dias contados já, porque ele tá entrando numa era nova, digamos assim, da vida dele, tá vindo todo repaginado, então eu vou vir com uma pilotagem bem legal, bem chamativa, vai ficar bem mais bonita. E eu sei que vocês querem ver tudo isso que eu falei, né, pelo menos um pouquinho em ação. Eu tenho certeza que muitas de vocês ainda não viram meu carro, nem pessoalmente ou rodando. Então, eu preparei aqui um videozinho para vocês verem um pouquinho dele fazendo um sucesso com o pessoal numa das pistas. Ai, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei falar assim da parte técnica, da parte, sabe, é, bem mais aplicada, assim, tanto de mecânica, com um pouco de engenharia, um pouco de gambiarra, um pouco de pilotagem, um pouco de tudo. Espero que vocês tenham gostado do meu carro também, que é meu xodozinho. E o que eu mais quero é um dia conseguir fazer um evento com o pessoal do Girls Like Racing e tudo mais e levar vocês para dar uma volta rápida lá. Um sonho que a gente precisa muito tirar do papel. Então, obrigada, gente. É isso e vamos abrir para perguntas agora, para bate-papo. Meninas, vamos lá. A Raquel teve que se ausentar por motivos de compromisso, mas a gente vai seguindo aqui. E aí, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, a gente vai abrindo o microfone. Pode fazer. Vamos levantar a mão aqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida. Na verdade, eu tenho uma, Carol. Por que você escolheu o Fusion? Por que você acha que esse foi o carro que você escolheu para todo esse desafio que foi? Então, essa na verdade é uma das perguntas que mais me fazem, mas na verdade eu não escolhi o Fusion para esse projeto. Quando eu comprei o Fusion, apesar de ter aquele sonho engavetado, o objetivo não era montar o projeto, né? Então eu comprei pensando no carrão de presença que eu conseguiria comprar com aquele orçamento, a verba que eu tinha. Então eu comprei o Fusion porque eu sempre achei ele muito bonito, era um baita carro. E aí depois, logo em seguida, assim, eu comprei o carro e já fiquei, caramba, mas eu queria muito realizar aquele sonho, o que que eu faço? E aí eu não aguentei esperar para trocar de carro, era uma ansiedade absurda. Então eu falei, vai nesse mesmo. E aí foi o que eu falei, é um dos piores carros possíveis para transformar no carro de corrida, mas depois no final foi muito gratificante porque virou um projeto muito exclusivo, né? É o único fuzil de corrida do mundo e eu desbravei um caminho gigantesco aí. Então foi uma escolha ruim, mas que virou boa depois.
Não, gente, mais ninguém quer fazer pergunta? Ó, meninas, alguém tem alguma dúvida? Uma super aula que a Carol deu pra gente aí. Eu acho que de todas as palestras que a gente teve até agora, essa foi uma bem explicativa, bem rica em detalhes, né? Você realmente contou, de fato, todo o passo a passo, todos os perrengues, todos os Foi. aprendizados que você teve com o carro, né? Foi super bacana. Eu gostei Bom, bastante de trazer esse conteúdo. Bastante coisa ainda ficou de fora, na verdade, porque são muitos detalhes, né? Eu dei um en passant, assim, das coisas, das principais coisas, mas teve bastante coisa ainda que precisou ser modificada também. sim. É, quando você falou da questão da gaiola que você teve que readaptar, isso é um trabalho que vai te dar. Você acha que é mais quanto tempo você tem aí até você conseguir adequar o carro? Então, na verdade, assim, a gaiola, depende muito da oficina que fabrica ela, né? Que ela tem que ser fabricada já direto no carro. Mas tem oficina que consegue fazer isso em uma semana. O problema não é o prazo, o problema é o custo. Ela é caríssima, é coisa de 8 a 10 mil reais para fabricar uma gaiola de proteção. E assim, hoje eu até tenho tempo porque eu ainda não estou correndo em nenhuma categoria com o Fusion. Mas antes de correr, eu tenho planos de entrar com ele na GT Series. E antes de entrar para a GT Series, eu preciso resolver essa questão da gaiola. Porque a, o regulamento FIA, ele tem 1 milhão de exigências específicas, até o tipo de aço e o tipo de solda que vai ser usado para fabricar. E a minha gaiola não está com esses conformes, né? Apesar de ser uma gaiola de segurança e tudo, eu até consegui correr em outras categorias, mas categorias mais sérias, eles já exigem um outro regulamento e aí eu precisaria refazer tudo. Pode falar. Uhum. Nossa. Olha, assim, eu não sei exatamente, ou porque eu nunca coloquei no papel, mas eu sei que já ultrapassou 4 vezes o valor do carro. Fácil. O carro, ele tá avaliado hoje em uns 42 mil, se eu não me engano, avaliado original. Se ele fosse vendido originalmente, né? Eu já gastei pelo menos 4 vezes esse valor tranquilamente, e acho que até mais, na verdade. Mas eu nunca coloquei no papel e nem pretendo, senão a gente enlouquece. Eu tenho uma, dá pra me ouvir direitinho? Dá. Então, Carol, eu sempre fico zoando o meu namorado, porque eu tenho muita vontade de fazer exatamente o que você fez, né? Pegar um carro e modificar e Uhum, fazer ele de corrida. E ele fica me zoando que eu quero muito fazer isso com um Civic 2021. Eu falo pra ele uhum. que é o meu sonho botar um aerofólio gigantesco, assim, pra ele, botar turbo, botar tudo. Assim, mesmo que não fosse pra corrida, porque eu acho que não é uma coisa que eu faria, mas mesmo que não fosse pra corrida, você acha que valeria a pena toda a experiência que você passou? Vale, com certeza. Montar um projeto, assim, é uma coisa louca, porque o projeto nunca vai, como que eu posso dizer? Tudo que você está investindo, você não está investindo, esse valor é perdido, você nunca vai recuperar ele, não é uma coisa que vai se pagar, mas é extremamente recompensador, sabe? Quem faz essas loucuras igual a gente faz de mexer em carro, transformar em carro de corrida, assim, é só dinheiro que vai embora, mas ao mesmo tempo isso traz uma recompensa absurda, sabe? É um projeto que você está cuidando, está montando, tem a sua personalidade, sua identidade, e é um carro bom para fazer isso, com alguns poréns, né? Ele usa, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não tem na versão câmbio manual também esse carro. Então talvez você tenha um pouquinho de dor de cabeça com o câmbio dele, porque além de ser automático, ele é um câmbio CVT. Câmbio CVT dá muita dor de cabeça e ele é bem pior que o câmbio automático, porque
ele trabalha com um atrito de correia de metal, de uma correia de metal que ela o atrito dela, mesmo com óleo, superaquece absurdamente. Então, do Lancer, por exemplo, que também é CVT, é bem comum de ver Lancer que está acelerando na estrada, se escutar ele apitando, sabe? Que é o câmbio gritando, berrando já, porque está superaquecido, e ele faz um barulho absurdo. Então, muita gente coloca reservatório não, coloca radiador de óleo para esfriar o câmbio, mas ainda é um câmbio com bastante dor de cabeça. Mas ele também aguenta bastante coisa, o câmbio do Civic, eu digo. Porque eu já tenho conhecido meu que fez, tipo, o Stage 3 do carro, o carro tá super forte, o Civic dos novos, ele já é turbo, né? Então, é só você fazer mapa, colocar filtro, ó, tem gente que até troca turbina, mas eu acho demais para esse carro. Então ele até aguenta bastante coisa, mas o câmbio ainda é um pouco limitante, sabe? Mas é um carro bem legal e se você quiser seguir uma referência, já tem esse carro para corrida, né? Tem ele na TCR e acho que algumas outras categorias europeias também tem esse Civic de corrida, então dá para você roubar muitas ideias dali. Outra dúvida. É. Você, no meio disso tudo, quando você estava mexendo no seu carro, teve algum momento que você olhou para trás e falou assim: Meu Deus, fiz merda? Não, eu nunca me arrependi de ter feito o que eu fiz no meu carro, porque é um sonho que eu realizei, sabe? E cada vez eu quero fazer mais coisa. O meu sonho é que esse carro um dia seja tão competitivo quanto um Stock Car, sabe? Seja realmente competitivo a ponto de ocorrer em categorias grandes e brigar com gente grande de Mustang, Lamborghini e o carro ser competitivo. Isso é possível, só depende de dinheiro, né? Mas eu nunca me arrependi por essa questão. A única questão é que às vezes tem umas modificações que é aquele ponto de não retorno. A gente sabe que daquele ponto, se eu fizer isso, não tem mais volta, sabe? E alargar o carro foi uma delas, né? Quando até o meu parceiro, a Tony Mac, que fez toda a instalação, eles falaram: Carol, você sabe que depois disso você nunca mais vai vender o carro, né? Até porque ele não passa mais nem em vistoria. Eu falei: eu sei, mas eu quero, sabe? Então, assim, dá aquele medo de saber que aquilo ali é o limite de agora não tem mais volta, sabe? Se eu desistir do projeto e quiser voltar ele para o original, não tem como mais. Então dá esse medo. E aí você fica com aquele frio na barriga, mas depois você fala: nossa, ficou bem melhor assim, era isso que eu queria. Pelo menos comigo eu nunca tive esse arrependimento. Porque se eu fosse realmente fazer isso, né, que é algo que eu quero realmente seguir, meio que seria no carro que eu usaria para o dia a dia, sabe, para ir para o Sim. trabalho, o carro que eu ia usar, e aí aquele frio na barriga, né, tipo: "Nossa, se eu fizer uma Aham. coisa, vai fazer esse carro ficar inutilizável, vai ser culpa minha e vão, nossa, me pegar na porrada, porque não vai ter Não, volta". eu vou te falar que inutilizável não, o carro teria que ser muito, muito extremo para estar inutilizável. Olha tudo que eu fiz no meu carro e eu ainda uso ele no dia a dia. A questão é que, assim, carro que é modificado, principalmente quanto mais você modifica, um pouco menos você confia nele, sabe? Porque coisas quebram. E coisas quebram muito mais do que o normal, né? E carro já quebra no dia a dia, né? Às vezes você tá com o carro todo original, perfeito, e pá, quebrou, tem que chamar guincho. Quando o carro tá modificado, ele quebra mais. Tudo depende do que você vai fazer. Tem carro que é extremamente bem montado, então vai quebrar muito menos, sabe? Quanto mais bem montado, menos ele vai quebrar. Só que ainda existe essa possibilidade, é claro, mas aí eu não vejo isso como um problema. E além disso, tem a questão de que tudo vai depender do bolso também, né? Tem gente que modifica o carro, mas não pode investir tanto nas coisas. Já aconteceu comigo bastante, de não poder investir tanto, mas precisar fazer aquilo e aí depois ter problema porque eu não investi do jeito que deveria, sabe? Não fiz do jeito que deveria, que era mais caro, mas precisava fazer. Então vai bastante disso também. Mas eu creio que as modificações que você quer fazer não vai deixar o carro utilizável, é tranquilo. Eu uso o meu hoje ainda, sabe? O problema é que hoje ele fica muito parado. Porque ele já é muito extremo, né, muito extremo. Então, eu ainda estou acertando todas as adaptações do câmbio, é muita coisa, assim,
absurda, muito extrema, mas questão de colocar aerofólio, baixar o carro, turbinar, isso é bem tranquilo, pra falar a verdade. Bem tranquilo. Eu conheço um monte de gente que tem carro assim pro dia a dia, tranquilamente. Obrigada, Carol. Assim, eu fico muito feliz porque eu vim assistir a sua palestra não sabendo que você era trans. E aí eu fiquei ainda mais feliz de assistir sabendo que você é trans. Porque é uma Ai, que legal. preocupação mais ou menos que eu tenho, porque eu sou LGBT, eu tenho essa coisa de estar nesse ambiente de automobilismo. Uhum, E é algo que eu enxergo muito, é a falta de representatividade, né, é o quão sim. pouco que tem da gente ali, e que veste a camisa, e que mostra que é, e sabe. Eu fiquei tão feliz de poder ouvir tudo isso, principalmente vindo de você, e um beijo, vou com certeza te acompanhar agora. Ai, que obrigado, eu fico muito feliz de ouvir isso, muito mesmo. Acho que a gente precisa se unir cada vez mais. Me segue, eu tô sempre levantando a bandeira e levantando a causa dentro do automobilismo, sabe? Trazendo visibilidade, trazendo mais pessoas da causa LGBT para o automobilismo. Eu acho que isso é super importante. O meu carro tem as duas bandeiras, a bandeira LGBT e a bandeira trans, uma de cada lado. Então é para trazer mesmo a visibilidade. Eu acho sensacional. Vamos se unir. Vamos, com certeza. Se você precisar de fotógrafa, eu tô aqui disponibilizando, que Ai, eu adoro. show. Me segue lá que eu sigo de volta. Alguém mais tem alguma pergunta, sugestão, dicas? Se ninguém mais tiver nada, a gente vai encerrar por aqui. Carol, muito, muito obrigada pela sua palestra. Foi, assim, maravilhoso, de verdade. Como eu falei, você deu uma super aula ensinando mesmo a gente como que foi todo esse seu percurso aí dentro Uhum. da transformação do Fusion e todas essas mudanças e aprendizados que você foi tendo ao longo do processo. Então, queria agradecer a você e as meninas que participaram e até a próxima. Ah, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da minha história, da história do meu carro, da minha palestra, da minha explicação. Eu sei que eu fui bem técnica, assim, mas como o tema é esse, né? Eu acho que vocês iam gostar. Achei que vocês iam gostar, então espero que vocês tenham gostado e obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.